Antes de começar o vídeo, deixem o like favorito, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder mais nada sobre o famoso São Paulo. O atacante colombiano Trelez e o meio-campista Nenê, os dois novos reforços do São Paulo para esta temporada, farão exames médicos nesta segunda, 29, e devem assinar contrato com o tricolor do Morumbi na sequência. A expectativa dos tricolores é de que a dupla seja apresentada ainda nesta semana e esteja pronta para estrear com a camisa do clube o mais breve possível. Depois de longas conversas com Vitória e de quase pintar no rival Corinthians, Trelez desembarcou no último domingo, 28, na capital paulista. O jogador, agenciado pelo mesmo empresário que levou o argentino Jonathan Gomes ao clube do Morumbi no meio do ano passado, deve brigar com Diego Souza por uma vaga no time titular. Para trazer o jogador, a diretoria são paulina concordou em pagar R$6 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta. Aos 28 anos, Trelez foi o artilheiro do Vitória na última edição do Brasileirão com 10 gols anotados. O colombiano vai assinar contrato de 3 anos com o São Paulo com a possibilidade de prorrogação por mais uma temporada. Já o ex-vascaíno Nenê realizará o sonho de infância de jogar em seu clube do coração. Revelado pelo Paulista de Jundiaí, o jogador passou por Palmeiras, Santos, West Ham e Paris Saint-Germain antes de retornar ao Brasil para ser o líder técnico do Cruz Maltino nas últimas 2 temporadas. Assim como seu novo parceiro colombiano, Nenê fará exames médicos e deve ser oficialmente apresentado como reforço do São Paulo nesta semana. O jogador deve disputar com Cueva, Shailon e Lucas Fernandes o espaço no meio de campo. Ambos, no entanto, não eram as primeiras opções de Dorival Júnior para a formulação do elenco. O treinador confessou na entrevista coletiva após a derrota para o Corinthians, no último domingo, que trabalhava com outros nomes para reforçar o São Paulo e Trelez e Nenê foram oferecidos pela diretoria. Com gol de Marcial, de cabeça, a Ponte Preta superou o São Bento, que estava invicto, por 1-0 na tarde deste domingo pelo Campeonato Paulista, mesmo jogando fora, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Com a vitória, a Macaca chegou aos 6 pontos e assumiu a liderança do Grupo B, deixando São Paulo, com 4, em segundo lugar. O gol da vitória da Ponte só veio aos 26 minutos da segunda etapa. O volante Marcial subiu bem após cobrança de escanteio e desferiu bela cabeçada para marcar. A Ponte Preta volta a jogar pelo Paulistão no próximo dia 3, às 16h30, contra o Ituano, fora de casa. Já o São Bento tenta recuperação no torneio no dia 2, atuando novamente diante de sua torcida, contra o Santo André, às 19h15. Jonathan Gomes saiu do São Paulo. O argentino assinou com o Al Faiha, da Arábia Saudita, por empréstimo. O jogador publicou imagem da apresentação em seu novo clube em uma rede social. Ele tem vínculo com o tricolor até 2020. O melhor está por vir. Para frente sempre e agradecendo. Grandes coisas virão. Obrigado por confiar em mim, Al Faiha escreveu o argentino na publicação. Com a autorização da diretoria do tricolor, Gomes não se reapresentou ao São Paulo para a pré-temporada e ficou na Argentina para resolver problemas familiares. Gomes, de 28 anos, chegou ao São Paulo no ano passado depois de se destacar no Santa Fé, da Colômbia. No tricolor, porém, o jogador rendeu muito pouco e atuou em apenas 12 partidas, sem nenhum gol marcado. Com a saída de Gomes, a legião argentina do São Paulo chegou ao fim. No início do ano, a direção negociou o lateral direito Buffarini com o Boca Juniors e Lucas Prato com o River Plate. Em sigilo, o São Paulo sonhou durante toda a semana passada com o atacante Éder, da Inter de Milão. O brasileiro, convocado frequentemente pela seleção italiana, foi sugerido ao tricolor por um empresário com excelente trânsito entre os chineses, que são donos da equipe milanesa. O nome agradou à comissão técnica, que busca jogadores de lado com facilidade para marcar gols. A promessa era de que a Inter não cobraria pelo empréstimo de Éder por 18 meses. Porém, a negociação esbarrou no alto salário do atacante, muito acima dos R$500 mil mensais estabelecidos como teto. Éder vem sendo pouco aproveitado em Milão.
Nos últimos 30 dias, ele só jogou 20 minutos, no empate em 1-1 com a Roma. O baixo aproveitamento também tem a ver com a falta de gols, somente um desde o início da temporada. Ele havia anotado 10 no ano anterior, também pela Inter. Dentro da realidade, sem acordo com Éder, o São Paulo concretizou neste sábado 2 reforços que cabem nos cofres do clube: o meia Nenê, do Vasco, e o atacante Trellis, do Vitória. Nenê rescindiu com o Vasco na sexta-feira, depois de perdoar uma dívida de R$1,5 milhão. O clube devia salários, direito de imagem, 13º e férias. O tricolor ainda precisou abrir mão de um valor que tinha a receber do Vasco pelos empréstimos de Wellington e Breno na temporada passada. Já Trellis foi comprado na manhã de sábado por R$6 milhões. O valor valeu ao São Paulo 70% dos direitos econômicos do colombiano. Os outros 30% seguem com o Vitória, que ainda terá direito a outros R$2 milhões caso o tricolor não o venda até o fim do contrato, de 4 anos. O Vitória tentou segurar Trellis, oferecendo aumento salarial, mas o atacante nem abriu conversa, pois estava decidido a se mudar para o Morumbi. No novo clube, ele terá salário de R$270 mil mensais e luvas, como é chamado o prêmio pela assinatura do vínculo.